Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui no estudo das Escrituras, segundo Reis, capítulo 19. É uma continuação do capítulo 18 que eu compartilhei ontem, quando o rei da Síria, Senaqueribe, ele enviou mensageiros ali até Jerusalém para que ele se entregasse, às mãos. Ele queria desocupar a terra, despojá-los, ele queria fazer tudo ali. Ele falou que se eles não fizessem isso, eles comeriam ali o seu próprio excremento, que eles beberiam a sua própria urina. Então ele fez várias ameaças, falou que onde está o Deus das outras nações, porque todas as outras nações eles foram conquistando ali, para eles não confiar no Egito. Falou muitas e muitas coisas. E após receber todas essas palavras, o que Ezequias fez? Ezequias vai até o templo, e eu achei lindo isso. Ele vai até o templo e ele ora ao Senhor. E mais que isso também, ele vai buscar o profeta, ele busca o profeta Isaías ali, para saber como ele deve proceder, a compartilhar com Isaías o que foi que aconteceu, as palavras, que Senaqueribe enviou ali, por meio do soldado dele, com todo o seu exército. E aí veio a resposta do Senhor, por meio do profeta Isaías, para Ezequias. Eu vou compartilhar aqui que fica em 2 Reis, capítulo 19, versículo 6 em diante. Diz assim, ó. Isaías lhe disse, Assim diz o Senhor, não tema as palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram. Eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Então olha aqui que tem uma profecia, Primeiro o Senhor tomou como algo pessoal ali, porque Senaqueribe, ele blasfemou contra Deus, Ele blasfemou todo mundo ali, mas também ele blasfemou contra Deus. E aí o Senhor tomou para o lado pessoal aqui, E disse, eu vou fazer ele voltar, ele não vai vir mais para cá, eu vou fazer ele voltar. Ele vai ouvir um rumor. Quando diz aqui que ele vai pôr nele um espírito de rumor, é que ele vai ouvir falar de guerras e ele vai ter que ir para essa guerra. E ele não vai perturbar, não vai vir contra Jerusalém aqui no caso. E também a profecia que ele disse aqui, que faria ele voltar para a terra dele e que a espada ele morreria na terra dele. E isso é uma profecia grandiosa, porque o rei Senaqueribe ele estava na guerra. Era muito mais fácil ele morrer nas guerras do que morrer no próprio reino dele ali, a espada. Tá bom? Vamos ver o cumprimento dessa profecia aqui daqui a pouco. Bom, continuando aqui, como o rei Senaqueribe, ele estava em guerra com outras regiões ali, ele não pode vir, então, lutar contra Jerusalém naquele momento, porque a sua força de exército está indo contra outros exércitos. Mas mesmo assim, ele manda mensageiros enviar uma carta, uma mensagem ali para Ezequias novamente ameaçando, Não tem aquele ditado, quando o diabo não vem, ele manda o secretário, Então ele vai e manda uma carta ali para perturbar novamente Ezequias ali e o povo, tá bom? E nessa carta, estava dizendo a mesma coisa que ele havia falado antes, Cadê os deuses, das outras terras que eram poderosos? Eu derrubei todos, Então ele começa a falar disso, ele falou, cadê o Deus da cidade de Samaria? Samaria, gente, era a cidade de Israel, do Deus de Israel. E por que será então que a cidade de Samaria caiu, O reino do norte caiu? Caiu não foi por causa de Deus, foi por causa que o povo de Deus que se achava dentro daquela cidade não estava guardando os mandamentos de Deus. Ou seja, não adianta de nada eu ser crente, eu ser membro da igreja de Cristo, mas eu não viver os mandamentos de Deus. Será que Deus vai me proteger? Então, essa blasfêmia, essa carta que Senaqueribe mandou a Ezequias, novamente estava blasfemando, dizendo que ele era maior do que Deus, Que ele era maior de todos os reis ali e que eles tinham que se entregar. Novamente eu vejo aqui em Ezequias um grande líder. Ele pega essa carta e ele vai aonde? Ele vai até o templo. E ele estende a carta ali sobre o templo, perante o templo do Senhor ali, ele faz uma oração ao Senhor. Vamos acompanhar aqui como é que foi essa parte aqui.
Diz aqui no versículo 14 em diante: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubim, tu mesmo, só tu és Deus, todo o reino da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, teus ouvidos, e ouve, e abre, ó Senhor, os teus olhos, e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou estas palavras a afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras da mão de homens, de madeira, de pedra, e por isso destruiu. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico que livres da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Olha só que carta forte, né? Aqui ele comenta sobre o conteúdo dessa carta aqui, que é verdade, Senhor, né? Que Senaqueribe, ele derrubou todas as outras nações, né, que ele derrubou, destruiu, e que ele pegou os deuses das outras nações e lançou no fogo. Mas eu acho bonito que quando Ezequias diz, né, mas não eram deuses, eram obras de mão de homem, era de madeira, de pedra, né, e não eram deuses. Na verdade, é o que as pessoas achavam que era Deus. Só o Senhor é Deus em Israel. Ajuda no Senhor, vence essa batalha. Para quê? Para que todos saibam que só o Senhor é Deus em Israel e é o Deus de toda a terra. Eu achei lindo a oração de Ezequias aqui, a maneira que ele fala. E quando ele está orando aqui, interessante que Deus ele ouve a oração de Ezequias, né? E não menciona que ele mandou mensagem de novo a Isaías, mas Isaías vem e passa uma mensagem dizendo que Deus ouviu a oração dele. Eles não estavam juntos ali, né? Mas Deus ouviu a oração e Isaías veio falar para ele o que Deus disse por meio de Isaías para Ezequias. Se encontra no versículo 20, né? E então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, ouvi. A quem afrontaste e a quem ele blasfemaste? Contra o santo de Israel. E aí ele continua falando aqui, o versículo 28. Por causa do seu furor contra mim, e por causa de se voltar e subir aos seus ouvidos. Portanto, porei um anzol no teu nariz, e o meu freio nos seus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Então ele falou aqui que faria o rei Senaqueribe voltar pelo caminho que ele vieste, ou seja, voltar de novo para a terra dele, que colocaria tamparia a boca dele ali, né? Que ele não falaria mais essas palavras de blasfêmia, né? Ele já havia mandado mensageiro uma vez e agora mandou de novo com essa carta. Então o próprio profeta disse que ele não vai voltar. O Senhor tampou a boca dele aqui, né? A gente vai ver como o Senhor fez isso. Bom, continuando no texto aqui, versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco fará perante ela com escudo, nem levantará contra ela rampa alguma. Rampa de terra, né? Ele foi colocando terra na outra cidade lá, de Laquis, para conquistar, e ele passou por cima do muro, venceu a cidade de Laquis, construindo essas rampas, né? Vai jogando terra, e ele passa por cima do muro ali, destrói a cidade também. E aqui falou muitas coisas aqui, né? Falou que ele não entraria nessa cidade, que nenhuma flecha jogaria naquela cidade. Então era uma profecia. Deus está dando segurança a Ezequias, dizendo: ele não vai vir, você não vai receber uma flechada aqui nessa cidade, né? Continuando: pelo caminho que onde ele vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. E é muito interessante essa carta, né? Essa resposta de Deus por meio do profeta Isaías. E aí vamos ver então como que essa profecia se cumpriu. A partir do versículo 35. Sucedeu, pois,
que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e matou no acampamento dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. E então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, entrando ele, prostrando na casa de Nisroque, Nisroque é o deus, o templo da casa dele lá, né, do deus dele, do seu deus, Adramaleque, e Serazer, seu filho, o feriram à espada, porém escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Ardom, seu filho, reinou em seu lugar. Então a gente vê aqui várias coisas, né? Como que aconteceu aqui. Bom, então conta que naquela mesma noite, Deus livrou Israel ali, né? A casa de Judá, né? Jerusalém. Ele enviou um anjo, e esse anjo matou ali 185.000 assírios em uma noite, né? Quando Senaqueribe levantou de manhã, e estava ali ele e os restantes que sobraram, né? Viram ali todos cadáveres, todos mortos, né? Então ele volta para a terra dele, ele volta para Nínive também, e ele fica lá. E aí o que acontece lá, né? Acontece que dois dos filhos dele, enquanto ele está no templo, né, do deus dele lá, vem e mata ele à espada, e eles fogem, né, para Ararat. E outro filho, ou seja, os dois filhos que matou, não foi nem para possuir o reino, né? Matou ali, não explico o motivo aqui. Senaqueribe ele era muito ruim, né? É uma pessoa muito ruim. Mas eles matam e fogem, e outro filho assume o lugar, tal como foi a palavra do Senhor profetizado, que ele não voltaria, né? Tampou a boca dele, ele não falou mais nada sobre Jerusalém, sobre Ezequias, né? E ele volta para a cidade dele, e lá ele é morto na própria terra dele. E olha que interessante, Ezequias foi ao templo e Deus ouviu a sua oração e salvou Ezequias e todo o povo, né? Toda a cidade de Jerusalém, porque Ezequias foi ao templo. E a gente pegar um contraste por outro lado, Senaqueribe ele estava no templo, no reino dele, e o Deus de Senaqueribe não foi capaz de protegê-lo dentro do templo dele. Os filhos mataram ele dentro do templo dele. Você tem noção do que é isso, né? Nosso Deus é poderoso demais e cumpre as suas promessas e nos protege. A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Bom, eu queria compartilhar alguma coisa com vocês aqui rapidamente para finalizar, que essa história aqui de Senaqueribe vindo contra Jerusalém, ela está muito bem documentada em outros livros, tá bom? A gente tem aqui em 2 Reis, que é o que eu acabei de compartilhar. Nós vamos ter lá no livro de Crônicas, também, 2 Crônicas, e também a gente vai ter Isaías citando essas partes aqui também, tá bom? No livro, quando a gente for estudar Isaías. Então é bem interessante que a gente já está por dentro da história, e quando eu tocar nos versículos, quando a gente chegar lá no estudo, talvez eu consiga fazer o paralelo para a gente lembrar dessa história aqui. Então tem Isaías, tem Crônicas, tem em 2 Reis, e também tem aonde? Na arqueologia. A arqueologia hoje em dia, com as descobertas, né, mostra que na época de Senaqueribe, no ano ali de era 701, 705 anos antes de Cristo, quando reinou Senaqueribe, os reinos que ele conquistava, ele mandava fazer desenho nas paredes das cidades, da conquista dele. Inclusive não tinha Jerusalém lá. Por quê? Porque Jerusalém não foi conquistada por Senaqueribe, né? Uma comprovação arqueológica, né? Eu gosto de ver essas coisas arqueológicas. A gente não precisa, lógico, de comprovação arqueológica ou da ciência para saber que Deus é verdadeiro, que Ele é bom e todas as coisas. Mas a gente estudando assim, a gente acha bem interessante, né? A maneira que ele batalhava, as outras coisas, falando da conquista das outras cidades, mas de Jerusalém ali não havia conquistado. E no Google também eu achei algo que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Falando sobre como Senaqueribe ele perdeu essa guerra. É citado, né, que ele morreu por mão dos filhos dele, comprovando, né, o registro aqui histórico que nós temos da Bíblia também. Mas é dito que quando Senaqueribe ele foi lutar ali contra o Egito, ele vence um exército do Egito, não a cidade, né, mas ele vence um exército do Egito ali. E o que acontece durante esse caminho, né?
numa noite ali, que eu gostaria até de fazer um paralelo, eu não vi nenhum comentarista fazendo sobre isso, mas é, esse paralelo na Bíblia aqui, que fala que um anjo do Senhor foi lá e matou 185 mil em uma noite, né? Na história no Google, aqui você pesquisando sobre a história da Síria, Senaqueribe, você vai achar o seguinte, que quando ele estava ali nesse caminho indo contra o Egito, em uma noite ele dormiu e quando acordou de manhã havia uma praga de ratos, né? Muitos e muitos ratos, e esses ratos roeram as armas do, dos guerreiros, né? Roeram ali as aljavas, né? Onde fica as flechas, os arcos de flecha também, roeu todos, e os escudos ali, não o escudo em si, mas onde coloca o braço, né? Que é a parte de couro ali para segurar, né? No braço. Então roeu ali também, então ficou indisponível ali para usar escudo, flecha, roeu as flechas. Então, essa história tem no Google, né? E aí eu acredito que é um paralelo, né? E muitos aqui, né, na história no Google também, eu até deixei aqui marcado na descrição do vídeo, que fala que é o mesmo milagre. Foi por meio dessa praga que Deus agiu naquela noite e muitas pessoas morreu também nessa praga, né? E aí nessa história Senaqueribe volta para a Síria, né? Volta para o reino dele e logo depois ali ele é morto também pelos seus filhos. Então a gente vê uma coisa com a outra, né? Olha, não é a primeira vez que Deus, né? Eu não vou colocar como assertivo, não, no registro bíblico não diz isso, que foi os ratos, mas não é a primeira vez que Deus usa animais da natureza para aplicar justiça aos povos, né? A gente leu essa semana mesmo, ou foi semana passada, que quando a Assíria conquistou o Reino do Norte, né, e colocou outros povos para viver ali em Samaria, Deus enviou leões àquela cidade ali e matou algumas das pessoas, até eles ver que tinha que voltar algum povo ali que era da casa de Israel, e é o que eles fazem, né? Aí tem aquele sincretismo, né, religioso, mas o foco aqui é que Deus usou os leões, né? Também teve aquele episódio que o Senhor enviou duas ursas, né? Porque o povo estava afrontando, né? Tinha pessoas afrontando ali o profeta Eliseu. Aí vem essa questão dos ursos também. Tem a questão do leão, né? Que matou o profeta que foi desobediente à palavra do Senhor. Então a gente vê que ele usa, né? A natureza, seres da natureza aí. Se vocês lembrar, quando a Arca da Aliança ela foi roubada ali, né? Na época de Eli, é, ninguém quis ficar com a arca, porque tinha uma praga, né? Acontecia ali que estourava hemorroidas, úlceras nas pessoas e eles tiveram que devolver a arca. E quando eles devolvem a arca, curiosamente eles devolvem com uma oferta, ratos de ouro, né? Então acredita-se que por causa dos ratos que foram enviados ali, veio essas pragas também, né? E aí eles devolveram a arca, né? Da aliança ali. Então a gente pode observar que Deus ele pode usar qualquer tipo de animal para fazer infligir as pessoas, tá bom? Mas o relato bíblico aqui é suficiente para nós, que o Senhor em uma única noite matou 185 mil dos assírios, né? Um único anjo fez com todo esse poder ali, atingiu eles. Bom, o nosso Deus ele é poderoso, ele nos protege e nos guarda. A mensagem de hoje que eu quero compartilhar é que nós sempre temos que nos voltar a Deus diante dos nossos problemas, né? Conforme a Escritura estava falando aqui, né? Que Senaqueribe não pôde vir e mandou o mensageiro, né? O diabo, quando não vem, ele manda o secretário ali. A gente tem que manter a calma, orar ao Senhor, buscar ao Senhor e não não se irritar, e sim buscar ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.